nem vermelho e nem fascista. Agora Ciro presidente 2022. YouTube, Luiz Cacerelli, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Bem, pessoal, estamos gravando aí uma playlist, uma série de vídeos acerca das manifestações do dia 12 de setembro, ocorridas aqui na Praça 15 de Novembro, nos pés da escadaria da Catedral da Praça 15 de Novembro, da Catedral Nossa Senhora de Desterro. Então teve a manifestação, né, fora Bolsonaro, uma manifestação que envolveu aí uma grande quantidade de movimentos, né, políticos e partidos políticos, né? E então as manifestações do dia 12 foram promovidas pelo MBL, mas na verdade a gente nota que se compôs uma grande frente de partidos, né, e de movimentos, e que realmente a gente notou uma participação grande, né, de vários partidos políticos, e a gente destaca aí o próprio MBL, né, o MBL como organizador e participante, né, e o Vem Pra Rua, o Livres, PV, PSDB, PDT, Partido Novo, e alguns membros do DEM, né, a gente viu aí o Mandetta, inclusive, né, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, discursando em outros locais aí. Então, pessoal, a gente nota aí que realmente foi uma frente bastante ampla, né? E que tratou de vários assuntos, trataram sobre as vacinas, do comportamento do presidente na condução da pandemia, falaram das questões sociais, das pautas sociais, né? Do aumento da miséria, da pobreza, do preço dos alimentos, né? Da inflação muito alta, tudo muito caro, gasolina, né? A própria alimentação, né? E o impacto disso, né, no aumento da pobreza dos moradores de rua, né, que aumentou bastante. Então a manifestação ela foi uma boa manifestação, e a gente notou, né, pessoal, que na manifestação existe aí uma grande preocupação do movimento, né, dessa grande frente, em se ter um nome, né, para uma terceira via. A gente nota aí que a polarização ela é muito prejudicial às demais legendas, né? A polarização ela favorece muito ao Lula e ao Bolsonaro. E a gente nota que tanto Lula quanto Bolsonaro eles se alimentam dessa polarização, né? Tanto o Lula vive do Bolsonaro como o Bolsonaro vive do Lula. Os dois vivem em conflitos, né? E polarizam as eleições e afastam as demais legendas. E a gente nota aí, né, que que tanto o Lula quanto o Bolsonaro eles se retroalimentam, né? E com isso eles afastam, né? Eles afastam as demais legendas do pleito, né? Do pleito presidencial para 2022. E nas manifestações a gente conversou com vários manifestantes, conversamos lá com várias lideranças, e a gente nota aí que no Brasil são vários nomes, né? O Brasil tem vários nomes aí para compor essa terceira via, nomes até que poderão surgir ainda, né? Porque temos aí mais de um ano para as eleições ainda. Então, assim, a gente nota aí que o Brasil, a gente nota aí que o Brasil está procurando essa terceira via, né? Que não seja nem o Lula e nem o Bolsonaro, que seja um outro nome, né? Mas um nome de força, um nome que tenha uma boa representação política, um nome que tenha, né, uma boa história com o Brasil, para que realmente seja um nome forte, para que possa fazer frente a esses dois candidatos, né? Então, pessoal, nas manifestações a gente viu aí muita gente falando aí vários nomes, né? Falaram aí no Sérgio Moro, no Ciro Gomes, no Mandetta, no João Dória, no Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, Simone Tebet, e inclusive até do jornalista da Atena, né? Que até por sinal está com boa margem nas pesquisas aí, né? De voto, né? Nas pesquisas de voto indicam ele aí com uma boa colocação. Mas assim, são vários nomes que a gente vê sido cogitados aí, né, para essa terceira via. Mas a gente destacou já no vídeo passado aí, né, pessoal? Procura lá na playlist. Nós temos uma playlist lá fora Bolsonaro Floripa, e lá nós já temos um vídeo, né, falando do ex-ministro Sérgio Moro como um dos principais nomes, né, para compor essa terceira via, por todo o seu histórico de luta pelo Brasil, né, e por tudo que representa o ex-juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Mas a gente nota, pessoal, que o Sérgio Moro está muito afastado da política, né? Vamos ver se ele volta aí ao cenário. E a gente destaca no vídeo de hoje, né, a questão do PDT, do Ciro Gomes, né?
nem fascista e nem vermelho. Nem vermelho e nem fascista. Agora Ciro Gomes, presidente 2022. E realmente o Ciro Gomes ele é um nome já bastante consolidado na política brasileira. Ele já tem um histórico, né, político bastante grande. Ele já foi ministro, né, da economia do Fernando Henrique Cardoso, lançou o Plano Real. E também já foi ministro do PT, né? Então ele já tem aí uma bagagem grande aí, vários cargos aí, né, no executivo, no legislativo. Realmente o Ciro Gomes é um nome que ele está se despontando aí como uma possível terceira via, né? E porque assim, pessoal, não adianta ter qualquer nome. Assim, tem vários candidatos pretendendo essa terceira via, né? Mas a gente nota que tem que ser um nome com força, um nome forte para poder enfrentar tanto o Lula quanto o Bolsonaro. E a gente, como já falou no outro vídeo lá, né? O Sérgio Moro, ele participou muito do processo anticorrupção, né? Então ele tem um nome bastante forte, mas o Sérgio Moro, a gente nota que ele pega mais o voto do Bolsonaro, né? E já ao contrário do Ciro Gomes, como ele já foi ministro do PT, e a gente nota que ele já tem esse viés mais social, né? Tem muita gente que até fala que o Ciro Gomes é o PT mascarado, né? O PT disfarçado e tal. Mas assim, a gente nota que o Ciro ele vai pegar mais os votos da esquerda, né? O voto do Lula, né? Para poder pleitear aí um segundo turno e poder vencer aí o Bolsonaro, né? Num provável segundo turno. Porque provavelmente a eleição bastante polarizada, ela vai ter que ser resolvida, ser decidida no segundo turno, né? Então esse candidato de terceira via, ele tem que ter esse nome forte, né? Ele tem que ter esse nome forte, esse nome político, né? Um nome de honestidade que traga bastante credibilidade para poder fazer frente a esses dois fortíssimos candidatos, né? Quer seja o Lula, quer seja o Bolsonaro, né? Então, pessoal, assim, na manifestação do dia 12 de setembro aqui em Florianópolis, o PDT foi um partido que representou a esquerda na manifestação, né? E assim, o PDT é um partido consolidado no país, é um partido bem estruturado, é um partido que a gente nota que ele tem participação no Brasil inteiro, né? Ele se faz presente em todo o território nacional e não é diferente aqui na cidade de Florianópolis. Aqui a gente já deixa aí o nosso respaldo, né? E porque assim a participação do PDT na manifestação ela foi de suma importância, até mesmo na chegada do PDT, né? PDT, a manifestação já tinha começado, o PDT chegou um pouquinho depois, ele veio com as suas bandeiras e os seus militantes, né? E as suas representações ali pela rua Tenente Silveira, e saiu ali ao lado do Palácio Rosado, bem de frente à Catedral, na frente da Praça 15, e chegou fazendo um movimento muito bonito, a chegada triunfal do PDT na manifestação aqui em Florianópolis, e o pessoal se juntou nessa grande frente aí, né? Aí com o MBL vai pra rua, PV, PSDB, Livres, e a gente vê aí o Partido Novo, vários partidos, né, confluindo, né, partidos com ideologias distintas, com planos, né, com projetos distintos para o país, mas unidos, né, nessa grande manifestação, nessa primeira grande manifestação, né, visando o impeachment do presidente Bolsonaro, o fora Bolsonaro, né. Então, pessoal, a gente nota aí que de todos os nomes aí que a gente tem visto aí, né, Simone Tebet, João Dória, Eduardo Leite, Datena, e a gente nota aí que os dois principais nomes, aí estou falando por mim, na minha opinião, né? É realmente, né, o ministro Sérgio Moro, por todo o seu passado, né? Por todo o seu banho de justiça que ele deu no Brasil, e o candidato do PDT, o Ciro Gomes, né? Um candidato fortíssimo, é um candidato que já tem uma história política, é um candidato que já tem uma boa colocação aí nas pesquisas, né? É um candidato que tinha tudo para crescer se tivesse o apoio do PT e do PSOL. Realmente ele seria um fortíssimo candidato a presidente da República. Mas ao que parece o PT vai ter candidatura própria, né? E vamos ver o PSOL se vai lançar candidato próprio também. E a coisa vai se resolver lá no segundo turno. Mas assim, pessoal, a gente nota que o Ciro, né, por ser um socialista, ele vai brigar mais pelos votos do Lula, né? Então ele vai roubar um pouco mais dos votos do Lula. Mas não tem, assim, o que impeça do Ciro, né?
ele é um político muito hábil, muito habilidoso. Então ele é muito capaz dele também poder canalizar o voto dos bolsonaristas insatisfeitos, né? Aquele pessoal que votou no Bolsonaro para escapar do PT, né? Como por exemplo foi o meu caso, eu não conheci o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro para tirar o PT, porque o PT degradou muito, né, a política brasileira, cometeu um verdadeiro assalto nos cofres públicos aí, foi parar na cadeia, né, várias lideranças do PT aí. Então assim, o povo ficou assustado, ficou com medo, e por isso essa votação extraordinária do Bolsonaro, né? Mas agora já com tudo que está acontecendo aí, a pandemia, né? Muita pobreza, o pessoal está muito satisfeito, né? Com tudo que está acontecendo. A gente está vendo muita gente indo morar na rua, muito desemprego, a fome, a miséria voltou com força total, né? O preço dos alimentos muito caro, a inflação, né? Energia, gasolina, isso aí está pegando muito mal para o Bolsonaro, está criando uma insatisfação muito grande, né? No Brasil. E um político habilidoso como o Ciro Gomes, ele vai saber tirar proveito, né? E vai buscar esse voto, né? Dos bolsonaristas insatisfeitos, que foi aquele pessoal que votou no Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro pelo Sérgio Moro. Teve outro tanto que votou no Bolsonaro contra o PT, né? Então a gente vê que o Bolsonaro ele tem uma fatia de eleitores, né? Mas tem muita gente que elegeu ele que não são esses bolsonaristas raiz, né? São pessoas que votaram nele devido às circunstâncias do momento. Então, pessoal, a eleição está aberta, né? Falta um ano e pouco. A gente está vendo aí que o PT ele se alimenta do Bolsonaro, Bolsonaro se alimenta do Lula. Isso, a polarização ela é muito interessante para o Bolsonaro e para o PT, porque ele afasta, né, a polarização, ela afasta as outras legendas do pleito eleitoral 2022, e o Brasil procurando essa terceira via. A gente vê falar todo dia nos telejornais aí, né, no YouTube, na internet, em todas as redes sociais, todo dia eles estão falando na terceira via, de ter um nome forte para a terceira via, e a gente tá vendo, né, pessoal, que tem bastante gente interessada, mas assim, os nomes mais fortes assim que eu vejo é o ex-ministro Sérgio Moro e o Ciro Gomes, né? Com todo o seu passado aí de político, né? Ele já é um político bastante consolidado no cenário nacional, ele já teve uma boa votação na eleição passada, né? E ele está bem colocado aí, né, nas pesquisas. Então, assim, a gente vê que é um nome que eu acho que tem tudo para se destacar na terceira via. A gente nota alguns candidatos aí, até com bom histórico político, mas com pouca representação nacional, né? São pessoas pouco conhecidas, que nunca participaram de uma eleição presidencial, são pessoas que não são tão conhecidas, né? E nesse ponto, o ex-ministro Ciro Gomes, né? Ele realmente ele leva uma vantagem muito grande, né? Ele tem um partido bem estruturado, é um partido que sabe buscar coligações, fazer alianças, ele tem o apoio da esquerda, né? No caso de se o Lula não chegar no segundo turno, ou se caso o Lula for impedido novamente de participar das eleições, né? O Ciro Gomes ele trafega bem pela esquerda, né? E ele consegue buscar também um pouco desses votos dos bolsonaristas, né? Insatisfeitos, né? Daquele pessoal que votou no Bolsonaro, mas que hoje está procurando uma outra alternativa, né? Então, pessoal, a gente nota aí vários depoimentos na manifestação, né? A manifestação aqui do dia 12, né? Dia 12 de setembro de 2021, Praça 15 de Novembro, na Catedral Nossa Senhora de Desterro, aqui na Praça 15, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Tivemos uma participação do PDT, né? Do PDT, do velho PDT de guerra lá do Brizola, um partido bem estruturado, é um partido antigo, é um partido que ele está bem estruturado no país. A gente viu aí, o PDT deu um verdadeiro show nas manifestações aqui do dia 12 de setembro, né? O pessoal chegou com a sua militância, todo mundo de máscara, bem organizado, todo mundo com as suas bandeiras. A gente viu um partido bem estruturado, uma militância bem consciente, uma militância falando redondo, né, o mesmo discurso, as placas, né, e as faixas, né, aí enaltecendo a campanha do Ciro Gomes. Então, assim, a gente vê que o Ciro ele já está no pleito eleitoral desde a campanha do ano passado, né? O Ciro ele foi bem votado na campanha do ano passado
e da campanha, né? A última campanha, quero dizer, né? E ele tá aí, ele tá com o nome dele, ele tem sempre uma participação ativa nas redes sociais. A gente vê o Ciro Gomes sempre participando aí de todos os canais de mídia, né? CNN, Bandeirantes e Globo, e todas as emissoras. Ele nunca saiu do espectro político brasileiro, né? O Ciro Gomes sempre se manteve na mídia. Então, assim, ele tá com a candidatura dele já lançada, pode-se dizer assim, né? O Ciro é um candidato que ele já está em campanha, ele já tem aí o Brasil inteiro, né? Os diretórios do PDT bem organizados, falando a mesma língua, trabalhando de uma maneira bem redonda. E o resultado a gente viu aqui na manifestação do dia 12 de setembro. O pessoal chegou, foi brilhante, né? A chegada do PDT. Ele chegou ali pela rua Tenente Silveira, chegou com as suas lideranças, chegou com a sua militância, chegou todo mundo muito educado. Foi uma manifestação pacífica, uma manifestação que juntou no palanque várias ideologias, né? Juntou vários partidos políticos. Juntou o Partido Novo, o PSDB, juntou o PDT, juntou o pessoal do MBL, do Vem Pra Rua, juntou várias ideologias, né? Mas que ideologias à parte, unidas por essa grande manifestação, fora Bolsonaro, né? E falaram lá várias representações, né? Todo mundo teve o microfone na mão, falou o pessoal do MBL, falou o pessoal do Vem Pra Rua, falou o pessoal do Livre, falou o pessoal do PV, falou o pessoal do PSDB, falou o pessoal do PDT, até por sinal um discurso muito inflamado, né, do presidente aqui de Santa Catarina, do PDT, né, aqui do nosso diretório, fez um discurso muito bonito. Tem lá no vídeo, pessoal, tem tudo lá na playlist, se quiser dar uma olhada no vídeo lá. Então assim, pessoal, a briga tá aberta, né? Na minha opinião, Sérgio Moro e Ciro Gomes, os dois grandes nomes para a terceira via, que nomes de peso, né? Que poderiam fazer frente a Lula e a Bolsonaro. A polarização interessa muito ao Lula e ao Bolsonaro. O Lula vive do Bolsonaro, o Bolsonaro vive do Lula. O Lula se alimenta do Bolsonaro, o Bolsonaro se alimenta do Lula. Os dois se retroalimentam e assim eles afastam. É uma grande estratégia política do PT e do Bolsonaro a polarização, porque polarizando eles vão resolver a coisa muito provavelmente no segundo turno. E engraçado que tanto o PT diz que ganha, como o Bolsonaro diz que ganha, evidentemente, né? Então, pessoal, a terceira via está aberta, né? O vídeo de hoje a gente fala nem vermelho e nem fascista. Ciro Presidente 2022. Nem vermelho e nem fascista. Agora Ciro Presidente. É isso aí, pessoal. A campanha do Ciro está na rua. O Brasil está procurando essa terceira via. E eu vejo que a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes, ela já está em praça pública. A gente viu aqui em Florianópolis, né? Parabéns para o PDT. O PDT é o representante da esquerda, né? E chegou brilhando, chegou com tudo, chegou com força. O PDT fez bonito nas manifestações do dia 12 de setembro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, quebrando assim esse ritmo, né, de polarização. A polarização ela é muito prejudicial ao Brasil, né? Essa polarização ela é muito prejudicial ao país. E agora então, nas manifestações, essa grande frente buscando, né, uma terceira via. E então aí o vídeo, né, exaltando aí o ex-ministro Ciro Gomes como um possível presidenciável representando essa nova terceira via no Brasil, né? Nem vermelho e nem fascista. Agora Ciro Presidente 2022, combatendo assim essa polarização, né? O pessoal tá muito satisfeito, né, com o PT, com o histórico de roubalheira, né, que o PT trouxe junto com ele. E o pessoal está muito satisfeito também com o Bolsonaro, com tudo que tem acontecido aí na política brasileira, né? Que já está tudo lá registrado na playlist, é só você clicar lá, entra na playlist, lá você vai ver uma série de vídeos lá, tratando do 12 de setembro, né? Fora Bolsonaro, Floripa. Então é isso aí, pessoal, contra a polarização, nem Lula e nem Bolsonaro, nem vermelho e nem fascista. Agora, Ciro Presidente 2022.
YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. Clica lá na playlist, fora Bolsonaro, Floripa. Ciro presidente, nem vermelho e nem fascista. Agora Ciro presidente 2022. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.